lei de Gênesis 1, Bereshit 1, tem uma ideia completamente errada do livro de Gênesis, de Bereshit. O que está escrito em Bereshit, em Gênesis 1, não é o que você lê. Como, por exemplo, todo mundo lê, no princípio criou Elohim os céus e a terra, né? Só que não significa isso. Isso é um problema de tradução. E a gente percebe que em algumas situações na Torá, algumas palavras, elas não são comuns naquela colocação. Então, tem certas palavras que o local a qual ela está sendo usada, ela não é natural ali. Não era para estar ali, é estranho ela estar ali. Por exemplo, quando fala assim, ó, e haja aves segundo suas espécies, répteis segundo suas espécies. Aí vai falando da criação dos animais, né? Só que a palavra que fala segundo suas espécies, ela não quer dizer espécies da natureza, ela quer dizer espécies kasher e não kasher. É uma separação de animal kasher e de não kasher. É a palavra lemihu. A palavra lemihu, ela não é usada para, ela não é direcionada para falar que está sendo criada várias espécies de animais na natureza. Embora também seja isso, mas não é isso. É isso, mas não é isso. É isso, mas não é isso. O que está sendo criado ali, o que está sendo criado para a perspectiva humana, a qual o ser humano ainda não tinha sido feito, porque até ali não existia o ser humano. Mas a perspectiva daquela criação era para quem sabia o que é imundo e o que não é. Os anjos não sabiam o que é imundo e o que não é. O Criador não sabe o que é imundo e o que não é. Era para quem essa informação? E cadê os homens ali? Mas um foi criado depois da informação. Não, claro. Mas só que a informação ela foi dada antes do homem ser feito. Porque essa informação ser criado e já conhecer as coisas certas. Então, ali, quando fala lemihu, em hebraico, né, criando os animais segundo suas espécies, ali não está falando cachorro, gato, leão, cobra. Está falando isso, mas não está falando isso. Está simplesmente falando dos animais kasher e não kasher. Os animais que poderiam ser usados em sacrifício e os animais que não poderiam ser usados em sacrifício. E a questão é, quando o jardim do Éden, o Gan Eden, a fazenda do Éden, ela foi feita para haver sacrifício de animais? Não. E por que já começa fazendo separação de animais que pode ser ofertado ou não? Isso significa uma coisa. Que o relacionamento do ser humano no jardim do Éden com os animais teria diferenciações. A maneira que o homem lidaria com o porco e a maneira que o homem lidaria com a ovelha, com o próprio carneiro, a vaca, o boi. Agora, o homem, ele teria que lidar com os animais do reino e tinha as diferenciações. Adão ia ter que fazer isso. Inclusive, o jeito de lidar com a serpente tinha maneira.
a qual Eva não agiu da maneira correta. E aí deu no que deu. Quando Adão e os homens que poderiam nascer no Jardim do Éden, eles lidariam com os animais, e tinha animal que tinha uma maneira de agir, outra um de um jeito, outro de outra forma, mesmo no Gan Eden como fora do Gan Eden pós o pecado, essa mesma técnica de manuseio com os animais, de relacionamento com os animais, ela também tem que ser praticada aqui. Então, por exemplo, eu só falei isso daqui 3 anos e meio, mas eu vou falar agora. Ou deixa para 3 anos e meio? Agora? Eu falo agora mesmo? Eu esqueci. Eu ia falar, mas eu esqueci. Por isso que nós estamos aqui estudando Torá, para a gente aprender a fazer isso. Para quê? Para depois da ressurreição. Então, estudar Torá, aprender os preceitos, não é só para os nossos méritos e a gente se elevar aqui, não. Isso vai gerar efeito na eternidade. Porque a alma que vai ser desenvolvida para viver no mundo vindouro, ela está sendo construída aqui, ó. É igual um feto. Nós somos fetos espirituais. A nossa alma, nesse mundo material aqui, é igual um feto na barriga de uma mãe. Um dia ele vai ter que deixar de ser feto, ou seja, ele vai morrer para o corpo da mãe e vai nascer para o mundo. Nós vamos morrer para o mundo e vamos nascer no Olam Rabá. Isso é o que chamamos de ressurreição. Baruch Hashem? Então, por isso que é importante, né, num estudo como esse aqui, nós aprendermos a lidar com os animais, saber dessas diferenciações e colocar em prática no nosso dia a dia. Por que ela estava falando que antes do dilúvio o pessoal não comia carne? Porque não era para comer carne, nem no Jardim do Éden não era para comer carne. Não tinha morte, né? Pois é, não era, mas Abel criava ovelhas. Mas não comia. Só para fazer a oferta? Só fazer a oferta. Inclusive Noé, quando Noé, ele é convidado pelo Eterno para ele poder fazer a arca, lá fala na Torá que os animais puros tinha que ser 7 de cada espécie e os impuros só o casal. Por quê? Que não se comia carne, mas Noé já sabia o que era um animal puro e um animal impuro. Por quê? Porque os animais puros, no mundo vindouro, nós teremos que ofertá-los ao Eterno, só que não precisa de matá-los. Vai ser modelo Jardim do Éden ainda. Que o Jardim do Éden ele foi encerrado, ele teve as portas fechadas lá atrás para o ser humano. O Jardim do Éden, ele é perpétuo, ele é eterno. Esse mundo, ele é eterno? Então isso significa que esse mundo vai dar lugar ao Jardim do Éden. Nós viemos do Jardim do Éden, nos testículos de Adão, porque todos os povos, todos os seres humanos, foram feitos em Adão. De uma vez só, toda a humanidade estava nos testículos de Adão. Então nós saímos do Jardim do Éden e nós retornaremos para o Jardim do Éden. E o Jardim do Éden, e se futuramente a gente vai ter vendo sobre isso também, o Jardim do Éden, ele está sendo construído por nós, pelas nossas almas. Então lá vai ter lugares semelhantes a esse mundo. É lógico que lugares impuros não vai ter só os lugares puros, porque os impuros serão todos destruídos. Então muita coisa que não existia no Jardim do Éden na época de Adão, no Olam Rabá vai estar lá. Por exemplo, a gente sabe que o trono do Eterno em relação a nós é os próprios pés dele, né? E nós estamos construindo um trono mais elevado para ele ainda, não feito por mãos humanas, uma nova Jerusalém. Isso está sendo construído o tempo todo. Ou seja, cada vez que nós nos corrigimos, nós estamos retornando para o modelo do Jardim do Éden.
Bereshit, capítulo 1, versículo 1. A palavra Bereshit. Bereshit. Inclusive, eu fiz questão de, nessa folha, no princípio criou Elohim os céus e a terra. Bom, vamos fazer uma análise aqui então. A palavra Bereshit, ela é incomum nessa colocação aqui. Existem motivos e até históricos, inclusive até pus naquela primeira folha, até trouxe ela aí também, do porquê que essa palavra Bereshit, da época do segundo templo para cá, ela mudou de sentido. Mas não é então Bereshit. É Bereshit. É Bereshit, mas mudou o sentido. É Bereshit. O que aconteceu? Um tal de Onkelos, um cidadão que se converteu ao judaísmo do segundo templo, ele não sabia se era israelita ou não, então ele se converteu. Era um cara muito estudioso, que gostava de escrever. Esse Onkelos, ele teve a ousadia e a brilhante ideia de fazer uma cópia, e ele falava aramaico. E o aramaico era a língua mais falada pelo povo que voltou do cativeiro, porque a língua aramaica, que significa assírio, não tem? A Assíria, a palavra aramaico, ela quer dizer assírio, você traduzindo, é assírio, é a língua assíria. É uma língua semita, muito parecida com o hebraico, como é o português e o espanhol. E esse Onkelos, ele traduziu pro aramaico, e a palavra lá, Bereshit, no aramaico, que é bem parecida com essa aqui, ela significa no começo. Inclusive, a raiz dela no aramaico é no começo, quer dizer, começo. Então, de lá para cá que surgiu essa ideia. Bom, isso veio vindo de lá para cá e até hoje, quando jogou pro grego, jogou pro latim, para as outras línguas, ficou no começo. Só que a palavra Bereshit, ela é uma palavra composta. Ela não é uma palavra só. Ela, na verdade, é como se fosse uma frase. E ela significa várias coisas. Várias coisas. É o final, o fim. A letra Tav simboliza fim. É o final. É o fim. Então, a palavra Bereshit, eu posso falar assim, ó. Não tem Rosh, cabeça, líder. Rosh. Rosh Tav. Beit Rosh Tav. Beit casa, Rosh cabeça, Tav final. Então, nós teremos uma casa no final. Aí o Mashiach fala assim, ó, eu vou, mas eu vou preparar umas casas no final para vocês. Eu vou preparar uma morada para vocês. Só que essa morada, aqui já está falando dela. Porque quando Adam, ele é colocado na morada, a Ruach HaKodesh, o sopro do Eterno, que soprou para gerar vida na mistura do barro com a água, o sopro ele já vinha, ele é eterno, ele vem da eternidade. Então Adam, ele foi formado de uma coisa nova, que é terra, e de uma coisa eterna, que é o Espírito. E ele foi colocado dentro de uma morada. Então de onde que vem o sopro? Vem da eternidade. Isso significa que o princípio, ele não é um princípio 0, 1, não. Já existia. Agora, é o princípio desse mundo que nós conhecemos. A mistura dessa matéria com o espírito. Inclusive, toda matéria tem espírito. Inclusive o ferro, a pedra, a folha, o carvão, tudo tem espírito. Tudo tem energia, tudo tem força. Tudo tem força vital, até mesmo para existir. Se você pegar o chumbo e você dividir uma moléculazinha em 1000 partes, pega a milésima parte, divide mais 1000, a outra em 10.000, a outra em 1 milhão. A parte mínima, ela é luz. Para formar o sólido, é um monte de composto de luz. Isso aqui, na verdade, é luz. Isso aqui é luz. Só que é tanta luz junta, e o Eterno conseguiu parar no tempo, passado, presente e futuro, que a gente consegue pegar e ver isso aqui, ó. Mas quer saber de uma coisa? Isso aqui é uma ilusão de ótica. Se você for estudar ótica, é óptica ou é ótica? Ótica. Tudo que nós vemos é uma ilusão. Os raios, as cores, é tudo ilusão. A matéria, ela é ilusão. O espírito não é, não. É real. Mas nós não conseguimos ver o espírito. E a gente consegue ver a matéria. É energia.
Desacelerada. Desacelerada. Matéria. Energia acelerada. Para ela poder ser vista, Matéria. o que aconteceu com o tempo, né? O tempo teve que ser criado também, porque o tempo também não existe. Então, para que as coisas fiquem no tempo presente, a energia teve que ser desacelerada. Transformou-se em matéria. Em matéria. Se você acelera a energia, é igual a luz, né? A velocidade. Ela não para, você não vê ela. Ela é constante. Ela é constante. Então, a palavra Bereshit, que é no princípio, ela pode significar várias coisas. A palavra Bará, criou. Essa palavra Bará, ela é usada para uma criação de alguma coisa que já existia uma base. Não é uma novidade. Aí você lê assim, ó. Bereshit Bará Elohim. Aí vamos pegar no princípio mesmo, né? No princípio criou Elohim. Aqui está falando que no princípio Elohim foi criado. Esse Elohim que se manifesta nesse meio que a gente consegue sentir de alguma maneira, nos nossos sentidos, na nossa capacidade, esse Elohim, ele teve que ser criado para ele poder se manifestar nesse meio. Aqui fala assim, ó, Bereshit bara Elohim. No princípio foi criado Elohim. No princípio criou Elohim. Aí a gente quer ler assim, no princípio o Elohim criou os céus e a terra. Errado. Está errado. Negativo. No princípio criou Elohim. No princípio foi criado Elohim. E foi criado os céus e a terra. E esse Shamaim, ou Shamaim aqui, ele não é só o céu que dá as nuvens que os aviões passam, não. É todos os céus. Céus que a gente não consegue ver. Vamos usar assim, uma palavra mais simples, né? Nas outras dimensões. Baruch Hashem. Que Shaul chama de os lugares altos, onde existem princípio, principados e potestades, nos lugares altos. E ele fala que foram num certo céu que ele não consegue nem descrever como lá é bonito. A palavra para criação de coisas novas é assar. Também. Tem outras palavras. Então, bará é de uma coisa que tem uma... É algo que é criado de uma coisa que já existe. Agora, por exemplo, esse universo que nós conhecemos, ele já existia? Tá, então essa criação de algo, de alguma base, vem do quê? Sendo que esse é novidade. Mas vem de onde? O que teve que acontecer? A infinidade, que ela não existe na verdade, a infinidade plena, ela não existe. Porque se eu falar que o eterno ele existe, ele não é o criador. Porque ele também não existe. O conceito de existência não serve nele. Se eu falar que ele só existe, se chegar uma pessoa, os ateus, né? Mas eu não acredito lá que existe um criador. Eu também não acredito. Nós dois podemos ser amigos. Somos amigos. Também não acredito nisso. Mas você é israelita. Você também acredita que ele existe. Então não estou entendendo. Você acredita nas duas coisas? Nas duas coisas. E as duas são verdadeiras. O cara vai dar um nó. Igualzinho eu já peguei um professor de física aqui da UFG e fiz ele, no final das contas, ele falar que a matéria não existe. Ela é só energia. Usando a regrinha da divisão, né? Que o sólido, na verdade, não existe. A matéria não existe. Amém, irmãos? Baruch Hashem? Então, quando eu ler Bereshit bara Elohim et hashamayim haaretz, no princípio criou Elohim e os céus e a terra, a minha ideia de ler isso aqui já muda. Irmãos, imagine se vocês conseguem pegar essa maneira de estudar e vocês aplicar em todos os seus estudos. E todo mundo chegar aqui com novas e profundas interpretações, entendimento, a gente poder debater isso, o tanto que isso vai nos enriquecer. Não é vocês chegarem aqui, eu li, mas não entendi, eu li 5 vezes. Não. Vocês vão aprender todas as técnicas. Baruch Hashem? Eu te mandei lá no WhatsApp, tem alguma coisa mais ou
também é sobre A, né? Aí que você tá falando. Já faz parte. Já está dentro disso aqui. Não do assunto, mas da técnica, né? Então, Bereshit, irmãos, significa isso. Bom, vamos então para a folha que eu passei para vocês hoje. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. No princípio, criou Elohim e os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E as trevas estavam sobre a face do abismo. E o rua de Elohim movia-se sobre a face das águas. E Elohim disse: haja luz, e houve luz. E Elohim viu a luz, e que era boa. E Elohim separou a luz das trevas. Elohim chamou luz dia, e as trevas ele chamou noite. E foi a grande, e foi a tarde, e amanhã o primeiro dia. Bom, aqui fala que a terra sem forma e vazia. E essa palavra sem forma, eu não quis pôr ela aqui para a gente não prolongar muito hoje, mas essa palavra sem forma, ela quer dizer ela não era habitada. E a terra era desabitada e era vazia, a terra era vã. Mas qual terra que está falando aqui? Da nossa. Não, calma lá. Aqui fala de água, fala de céu, fala de terra, fala de luz. Então quais são os elementos que eu encontro aqui? Terra, trevas, abismo, luz e por aí vai. Bom, de uma certa forma, aqui tem água e tem terra. E elas eram todas disformes, todas bagunçadas e nada habitava nelas. Aí o Eterno fala assim: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aí aqui a terra e a água estavam tudo bagunçada, né, desorganizada. É como se você pegasse uma terra aqui e uma água e vocês misturassem, fizessem aquela bagunça, fizessem um barro, tudo desorganizado. Aí você vê o Eterno lá na frente, não é nessa paraxá. Aí o que o Eterno faz? Ele pega o pó da terra, mistura com a água de novo, faz um barrinho, um barro, e vai e sopra urua. E sopra o que? Luz. Aqui não tem luz? A luz não foi colocada? A luz, a alma também não foi colocada no homem? A mesma coisa? Isso aqui, irmãos, está falando simplesmente de um feto sendo gerado. O sêmen encontra com o óvulo, começam a se misturar ali, começa a separar uma célula para cá, outra célula para lá, e logo elas estão se multiplicando, e logo em um corpo, onde tem sólido e líquido, começa a ter separações. É aí que começa a vida. É quando o sólido e o líquido em uma célula começa a ser separado, organizado. E para que isso aconteça, tem que vir uma luz, tem que vir uma alma, tem que vir uma força de vida, tem que vir um espírito. Sem esse espírito, matéria nenhuma, nem o ferro vira ferro, porque ele não consegue estacionar no tempo para ser ferro. Então aqui está começando a falar de um feto. Arua aí deve ser tipo uma liga, material especial. Arua é o que traz o poder de... que é a essência eterna, né? A lua é a essência eterna. E a gente pode confundir a lua com o verbo, viu? O dabar, a palavra, né? Muito bem. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. E a terra sem forma e vazia, as trevas estavam sobre a face do abismo. E o rua de Elohim movia-se sobre a face das águas. E Elohim disse: haja luz, e houve luz. Bom, aqui já tinha terra. Aliás, aqui a terra foi criada, os céus foram criados. A única coisa que a gente vê que não foi criada aqui foi a palavra. Até a luz ela foi criada, porque a palavra já existia. Mas a terra, os céus e essa luz foi criada. Só que essa luz, ela foi criada antes do sol ser colocado no lugar. Então não é luz solar, não é essa luz do dia, luz da lâmpada, luz do fogo. Essa luz aqui não é esse tipo de luz, porque o sol foi no quarto
No quarto dia. Aqui é o primeiro dia. Por isso que eu separei esse texto aqui, em cada texto numa folha. Aqui é o Yom Rishon, é o primeiro dia. Baruch Hashem. E Elohim viu a luz e que era boa. E Elohim separou a luz das trevas. E Elohim chamou a luz dia e as trevas ele chamou noite. E Elohim chamou a luz Yom e as trevas ele chamou Laila. E foi a tarde e a manhã Yom Rishon. O primeiro dia. Aí surge uma questão. Aqui tem tempo sendo contado? Hã? Yom dia, primeiro dia? Não, mas esse dia também não é tempo. Aqui não tem contar de tempo. Para contar dia e noite precisa do quê? Do sol e da lua. Ainda não tinha sido colocado. Os luzeiros A partir do quarto dia só. a partir do quarto dia. Então esse tempo aqui também, Yom Rishon, no primeiro dia, ele não tem contar de tempo como nós conhecemos. Elohim, o nosso Criador, ele existe nesse ambiente, ele pode existir. Nós não temos essa condição. Nós não temos essa condição. Nenhum ser vivo, nada tem. O Eterno tem. E só a presença dele que pairava sobre a face do abismo, a Rua pairava, ela consegue organizar e dar vida em tudo. A Rua que faz tudo isso é a mesma Rua que soprou dentro de Baruch Hashem. Agora vamos para o segundo dia. E Elohim disse: haja um firmamento no meio das águas, e separe ele as águas das águas. E Elohim fez o firmamento e dividiu as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam sobre o firmamento, e assim foi. E Elohim chamou o firmamento de Shamaim, e a tarde e manhã Yom Shoni. Segundo dia. Terceiro dia. E Elohim disse: que as águas debaixo dos céus se ajuntem num lugar e apareça a terra seca. E assim foi. E as águas debaixo do Shamaim se ajuntaram, e a sua concentração apareceu a terra seca. E Elohim chamou a porção seca terra, e o ajuntamento das águas ele chamou mares. E Elohim viu que isto era bom. Tove. E Elohim disse: que da terra surja a relva, as ervas que contenham a semente, e o fruto da terra produza fruto conforme suas espécies, cuja semente esteja nele próprio, sobre a terra. E assim foi. Como aqui o tempo não era contado, não tinha o tempo, e não tendo tempo, a matéria ela não consegue ficar estável, porque toda matéria ela tem que ser desacelerada para estar no tempo presente, para ela poder existir no tempo presente. Como que o Eterno consegue então separar a terra para um lado, a água para o outro, firmamento, o mar? Como que ele consegue fazer isso? Porque ele não precisa de tempo, ele não depende do tempo. É como eu falei anteriormente, só a presença dele ali já é suficiente para organizar tudo e para firmar. Então tudo é firmado pelo Eterno, só a presença dele já segura tudo. Agora nós precisamos de tempo, a nossa existência aqui precisa de tempo. Baruch Hashem. Quarto dia. E Elohim disse: haja luzeiros no firmamento do Shamaim. Agora sim, o sol está sendo colocado. Ó. Haja luzeiros no firmamento dos céus para separar dia da noite, e que eles sejam por sinais e por festas e por dias e por anos. Agora o tempo começa a ter uma certa contagem. Baruch Hashem. E que eles sejam por luzeiros no firmamento dos céus para dar luz sobre a terra, e assim foi. Agora surge uma luz aqui, ó. E eles sejam por luzeiro no firmamento dos céus para dar luz sobre a terra. Agora surge a luz do sol que ilumina o nosso planeta e a luz da lua. Agora surge isso. E Elohim pôs no firmamento dos céus para dar luz sobre a terra e para governar sobre o dia e sobre a noite, e para que separassem a luz das trevas. E Elohim viu que isto era bom. E foi a tarde e a manhã, quarto dia. Bom, detalhe, que a gente também nós temos que estar muito atentos a esses detalhes.
O tempo todo, o Criador ele está fazendo separações. A natureza do homem caído, do homem pecador, do homem rebelde, do homem malvado, é não fazer separações. O que interessa é se ele está tendo lucro. Se é bom só para ele mesmo que prejudique os outros. Então nós temos que ter uma natureza de fazer separação. Nós separamos aquilo que nós falamos para as pessoas, nós separamos aquilo que ouvimos, nós separamos como nós enxergamos as coisas, nós separamos a nossa comida, kasher e lo kasher, nós separamos um dia na semana que é o Shabat, as nossas festas são festas separadas. Falando isso, qual que é a próxima festa? Yom Kippur, depois Sukkot. Então, irmãos, nós temos que ter uma natureza de ser separadores. Por isso que as mitzvot, as leis, elas são separações. Então vocês percebem que toda vez que o Eterno separava algo, aquilo se transformava em algo tove. E ele separou isso, e separou aquilo, e colocou isso, e viu que era tove. Então toda vez que nós separamos, mesmo que seja um mandamentinho simples, uma mitzvah simples, quando você separa aquilo é tove. Então, como que nós somos imagens e semelhança do Eterno? Quando nós adquirimos a natureza de ser separadores. Porque ele é separador, ele é Kadosh. E como ele é Kadosh, nós temos que ser também Kadoshim. Baruch Hashem? Verso 20. E Elohim disse que as águas tenham abundantemente criaturas que se movam, que tenham vida, e as aves voem sobre a terra no firmamento exposto dos chamai. E Elohim criou as grandes baleias e toda criatura vivente que se move, que as águas trouxeram abundantemente, conforme suas espécies, e toda ave alada conforme suas espécies. E Elohim viu que isso era bom. E Elohim os abençoou, dizendo: sejam frutíferos e multipliquem-se, e enchei as águas nos mares, e que as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o quinto dia. Yom Hamishi. E Elohim disse que a terra produza criaturas viventes conforme suas espécies. Rebanho e toda classe que se arrasta, e animais da terra conforme suas espécies, assim foi. E Elohim fez o animal da terra conforme suas espécies, e o rebanho conforme suas espécies, e tudo que rasteja sobre a terra conforme suas espécies. E Elohim viu que isso era bom. E Elohim disse: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e que tenha um domínio sobre o peixe do mar, e sobre a ave do ar, e sobre o rebanho, e sobre toda a terra, e sobre tudo rastejante que rasteja sobre a terra. Ou seja, nós temos que dominar sobre todos os tipos de animais, kasher e lo kasher. Para mim transformar um animal impuro em kadosh, como é que eu tenho que fazer? Levar o Eterno. Não. Não tem como, tem que ficar no local dele. Quanto mais eu afastar do Eterno, mais ele é kadosh. O animal impuro. O animal puro, quanto mais eu aproximar do Eterno, ele é kadosh. Eu estou fazendo uma separação. Baruch Hashem? Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Primeiro, ele criou toda a matéria-prima, ele criou todas as substâncias, todos os elementos, e só depois ele fez o homem. Por último, porque ele se utilizou de todas as matérias-primas da natureza para construir o corpo do homem. O homem, ele não foi feito igual os animais. Haja aves, haja peixes, haja rebanhos, haja répteis, segundo suas espécies. O homem não foi feito assim. O homem, ele foi feito de uma maneira kadosh. E os animais, eles foram feitos para serem separados, os puros e os impuros. Mas o homem não, o homem já foi feito kadosh. Por quê? Imagem e semelhança do Criador. Os animais é imagem e semelhança do Criador? Não. Mas eles são da essência dele? São.
mas não são kadosh. Então, esse façamos o homem, a gente poderia, para a gente poder compreender de uma forma melhor, e já que ele está sendo construído, então tudo foi feito disso. Então esse façamos aqui, a gente pode pegar de duas linhas, e as duas vão dar no mesmo lugar. A primeira, depois que eu criei tudo, o Criador, depois que ele fez tudo, todos os elementos químicos, a natureza, tudo, ele foi pegando 10% de cada coisa, a 10ª parte de tudo, e ele fez a 10ª dele, que é o homem. O homem é a 10ª da criação, é o dízimo, é a macer da criação, é o ser humano. Então ele pegou um pouquinho de cada, um cálcio. Ó, nós precisamos do sol? Precisamos. Vitamina C? Sim. Sais minerais, água? Clorofila? Gordura? Cálcio? Tudo. Tudo que nós comemos, a gente reconstrói o nosso corpo. E a nossa alma depende disso. A nossa alma, para existir aqui no corpo, nesse corpito saradíssimo, precisa de alimentar. A nossa alma depende da alimentação física para continuar aqui. Se a pessoa parar de comer, o que acontece? A alma vai ter que sair fora. Então esse façamos assim, façamos, o universo com tudo que eu já criei, façamos o homem. Então a gente conta uma história mais ou menos assim. Um romano, ele convida um amigo para comer uma pizza na casa dele. Kasher, né? Pizza kasher. Aí, depois que ele faz a pizza, ele corta o tomate, faz o molho que... Então, se um pizzaiolo faz uma pizza para você, ele fala assim, acabei de fazer uma pizza maravilhosa. Então, esse é um pizzaiolo que te convida para comer uma pizza. Agora, como é que o hebreu ele te chama para comer o quê? Vamos ver se vocês estão sabendo de comida. O que o hebreu te chamaria para comer na casa dele? Cordeiro, queijo, mel, pão. Basicamente é isso. O pão, o leite, o queijo, o mel e o cordeiro, isso tem que ter. E o vinho, isso tem que ter. Tá, mas ele vai preparar um cordeiro, tá? É um hebreu meio brasileiro, ele tem arroz com feijão, né? Tem que ter arroz com feijão. Aí ele te convida para comer. Só que ele é hebreu, viu? Não esqueça disso. Então ele usou sal, usou água, usou fogo, usou faca, usou tudo. Aí como que ele fala no final? Eu fiz... Ele fala assim, nós fizemos... Ele foi sozinho, mas ele fala assim, nós fizemos o nosso jantar. Nós fizemos um jantar para você. Aí você olha assim, mas cadê as outras pessoas? Estou vendo só você aí. Não, o fogão, o fogo, o piso, o sal, o óleo, a carne, o queijo. Nós fizemos isso. Porque você faz sozinho. Se você vai assar a carne, você cria a carne, cria o fogo. Não, você precisou da churrasqueira. Então ela entra dentro do nós. Então esse façamos aqui é como se o Eterno ele falasse só nós, eu, façamos. E o universo todo, todos os elementos que eu criei, nós façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Mas tem uma outra linha que é o seguinte. Vocês lembram quando o tabernáculo de Moisés lá no deserto que estava sendo construído? Vocês lembram disso? Quando a construção começa, o Betsalel estava lá, né, Betsalel? Fazendo os móveis, né? Quando as construções elas vão começar, o que o Eterno faz? Ele separa exércitos de homens. A palavra exército da Torá não quer dizer só militar não, viu? De espada não. Então quando iam carpir ou capinar uma área, ia um exército capinar. Ia construir uma casa, um exército vai construir a casa, né? Vai comer um churrasco de cordeiro, tem um exército lá em volta para comer um churrasco de cordeiro também. Então, nesse caso, façamos, a gente pegando pela construção do tabernáculo, que é um corpo de um sacerdote. O tabernáculo de Moshe, ele é um corpo de um sacerdote, com todos os órgãos, só que macho e fêmea, masculino e feminino. Então ele separa exércitos, cada um para fazer uma parte. Um cuidava
do teto, outro da lateral, outro da parte interna, outro das cortinas. Cada um fazia uma coisa, cada grupamento de exército fazia uma coisa. Esse façamos aqui, se eu for pegar pela construção do tabernáculo, ele também pode significar que o Eterno e os Malachim, os exércitos que ele tinha criado lá no começo, e todos os exércitos foram criados. Não é assim que ele fala? Eles foram pegando os elementos da natureza e construiu o ser humano. O homem foi construído pelos Malachim. Da mesma forma que o tabernáculo foram feitos pelos israelitas, que são Malachim. As explicações que eu... Essa aí. Essa é muito fácil de pegar na própria Torá e trazer as outras informações. Baruch Hashem. Então esse façamos seria isso. Baruch Hashem. As religiões usam esse façamos para criar a trindade, né? Trindade, é isso. Também. Você fala, teve um negócio que você falou da questão da pluralidade. Eu estava procurando aqui para eu entender esse treino. A pluralidade? Mas Olha, só uma coisa aqui, então a gente percebe que esse façamos tem um sentido muito profundo. E outra coisa, o Criador, ele sempre trabalha com parceria. Uai, ele podia falar, eu criei o homem, pronto, acabou. Mas quem vai falar aqui que não foi ele? Acabou, foi ele que fez. Não, façamos, olha só, sempre com parceria. É igual, por exemplo, quando lá no livro de Devarim, capítulo 6:4, lá no Shema, aí depois vai falando dos 10 dias, dos 10 mandamentos. Qual é a primeira coisa que ele fala? Eu sou o criador do universo, de tudo. Não, ele não fala isso não. Olha a humildade, olha a simplicidade. Eu tirei vocês da terra do Egito, fui eu que tirei vocês da terra do Egito. Ué? Ele foi o criador do universo. Ele vem e fala coisinhas tão simples dessa. Olha, eu sou o Elohim que tirou vocês da terra do Egito. Ele começa com isso. Olha a humildade, a simplicidade. Mas ele teria também que estar passando para aquelas pessoas ali uma mensagem palpável para eles, porque falar, eu sou o criador do universo, tipo... Não, mas o que todo mundo queria... Aí ele, não, deixa eu ser mais... Não, mas o povo pensou, pô, mas lá no Egito, os deuses lá do Egito, lá eles são outro nível, outro naipe, outra elite. Agora esse que chega e fala isso aqui pra mim... Ué? Mas foi o que libertou. Hã? Mas foi o que libertou. Eles não estavam interessados na liberdade lá, não. Lá, ó, os caras saem do Egito milionário, tudo rico. Não tem shopping center para gastar o dinheiro, vão pro deserto. Não tem shopping center. O que quer dizer você ser rico? Imagina, você ganha na Mega Sena e cai numa ilha deserta. Hã? Não vai valer de nada. Não adiantou nada. Você fica milionário, você sai do Egito e vai pro deserto. 40 anos. Bilionário, o povo era muito rico. Não faz sentido. Aí o Criador chega e fala assim, ó, eu sou o Elohim que tirou vocês do Egito. Olha a simplicidade, a humildade. Baruch Hashem? Era para construir o tabernáculo, né? Sim. Não só para construir o tabernáculo, mas para fazer todas as festas nos 40 anos. E para comprar água, comida e coisa dos povos que eles tinham que passar. E entrar na terra prometida milionário ainda. Verso 27. E a palavra, assim a palavra de Elohim criou o homem em sua própria imagem. Na imagem de Elohim ele criou homem e mulher. Ele os criou. Isso significa que o Criador, a gente fala o Criador, mas a gente poderia falar a Criadora. Que ele não é nem outro. É muito machismo nosso falar o Criador. Muito machismo. E Elohim os abençoou. E Elohim lhes falou: sejam frutíferos, multiplicai-vos e enchei a terra, e subjugai-a, e tenham domínio sobre o peixe do mar, e sobre a ave do ar, e sobre toda a classe vivente que se move sobre a terra. E Elohim disse: eis que eu vos dou toda a erva que dá semente. Toda erva que tem semente eu dou para vocês.
que isso quer dizer, irmãos? Se não tem semente, não pode ser. Não é isso. Vamos desvendar esse mistério aqui. Todos os árvores, fruto do bem e do mal, que não tinha semente, das bênçãos, que ele não ia dar. Essa não tem. A gente tem que desvendar isso aqui hoje, não? Hoje ninguém sai daqui. Tranca a porta, coloca o cadeado lá. Todas as bênçãos, né, que ele deu ao Ih, vocês estão frios demais, né? Eis que eu vos dou toda a erva que já zera, os quais têm sobre a face da terra. todos os frutos. Vocês estão muito frios. E o conhecimento do bem e do mal, ele não tinha semente. Essa não era permitida pegar. Ó, eis que eu vos dou toda a erva que dá semente. Bom, nesse caso aqui, a palavra zerar, que é semente, é toda erva que dá fruto. É toda erva que dá retorno. Existe alguma planta que não dá retorno? Qual era o retorno? Vou mudar a pergunta. Qual é o retorno que a árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal dá? Qual é? A morte. Pecado, morte. Então, O pecado é a morte. eu vos dou toda a erva que dá fruto. Eu dou todas as plantas para vocês, mas tem uma planta que essa não dá fruto. Ou seja, o fruto dela é negativo. Então essa, vocês não vão mexer com ela. Porque eu digo que vocês mexer, certamente vocês vão morrer. Os quais estão sobre a face de toda a terra, e toda eis que é o fruto de uma eis que produzirá para vós, isto seja por alimento. Bom, isso aqui é uma regra que o Eterno criou, de que toda árvore, toda planta, ela servirá por alimento. O mal é um alimento? O mal é um tipo de alimento? Não. Ele é um desalimento, ele é o contrário. O nosso corpo não precisa de se alimentar para a alma poder morar nele, para ter vida. O que vocês imaginam que é essa árvore que faz então? Ela destrói o quê? A vida Ela destrói o corpo e a vida. para que a alma não? Não existe. O Eterno, ele misturou a matéria e a alma e fez o homem. Aí tem uma árvore que faz o efeito contrário. Essa vocês não podem mexer com ela. Ela nem tinha semente, né? O homem não podia trabalhar nela, né? Agora, toda que tem semente, que pode ser trabalhada, isso vos será por alimento. Porque é o alimento que mantém o corpo e que mantém a alma. Agora surge uma outra questão. No Jardim do Éden, não tinha WC. Lá não tinha banheiro. O homem não fazia as necessidades físicas. Ele comia e não podia comer até mesmo. E Margarida lava mais? Quando estava magro, magrinho, Aí. não engordava. Então a raiz da Existe o pecado, né? árvore do conhecimento do bem e do mal é o próprio acusador, o próprio Satã. Mas eles são coisas do Ele é a pecado. raiz. Essa é a função dele. Bom, e para todo animal da terra, e para toda ave do ar, e para tudo que rasteja sobre a terra, e que exista vida, eu dou toda a erva verde por alimento, e assim foi. E Elohim viu tudo que ele tinha feito, e viu que isto era muito bom. É tarde e amanhã foram sexto. Bereshit 2. Assim os céus e a terra foram acabados, e todos os seus exércitos. E no sexto dia Elohim terminou sua obra que ele tinha feito, e ele descansou no sétimo dia de toda a sua obra que ele tinha feito. E Elohim abençoou o sétimo dia e o fez separado, porque nele ele descansou de toda a sua obra que Elohim criou e fez. Baruch Hashem. Então, irmãos, basicamente